Olá, pessoal. Que alegria a gente estar aqui mais um domingo, mais um estudo do nosso Livro dos Médiuns com Marco Deixara, e possamos estar preparados para absorver todas as informações que nós vamos receber hoje. Marco, namastê. Muito bom dia, Atman Namastê. Deixa eu colocar a minha apresentação. Ok, todos vendo minha tela? Sim, está tranquilo. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações e que possamos bem discorrer sobre os conhecimentos que são trazidos por esse nosso querido irmão Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 4, precisamente, e vamos hoje falar dos itens 72 ao item 81, que é a teoria das manifestações físicas. Vocês vão reparar que Kardec, como eu já falei em aulas passadas, como um bom educador, ele trabalha sempre com um processo cumulativo de informação. Por que isso? Porque o processo educacional, para chegar à mente de uma forma que dê a condição de lembrança, né, e memorização, precisa de repetição. Então, Kardec faz isso muito. Tá? A cada capítulo, ele sempre fala alguma coisa que, na realidade, é uma repetição do que ele já falou em outros capítulos. E a gente, concordando, inclusive, com isso, não podemos nos furtar a seguir o Livro dos Médiuns, ok? Então, nós estamos indo hoje para a aula 9 e vamos começar. Tem muita coisa interessante para nós refletirmos. Eu começo logo de cara com o item. Deixa eu só, antes, verificar uma coisa aqui. Dessa vez eu não coloquei reflexão. Um equívoco que eu cometi. Eu devia ter colocado alguma reflexão aqui, mas não faz mal. A gente começa. Vamos começar, então, no item 72. O que Kardec nos diz? A existência dos espíritos, estando demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos, assim como a possibilidade de agirem sobre a matéria, trata-se de conhecer agora como se opera esta ação e como eles procedem para mover as mesas e outros corpos inertes. Então, repara, Kardec está consolidando o que já foi escrito nos capítulos passados e afirma, né? Bom, agora que a gente sabe que isso é possível, né? Vamos entender mais, porque a gente já entendeu, né? A gente já respondeu essa indagação de Kardec através de uma fundamentação que a gente trouxe na aula 6, né? Ou seja, os espíritos conseguem movimentar outros corpos inertes se utilizando do ectoplasma emanado por um médium de efeito físico, que pode ser de forma consciente ou inconsciente, então mental do seu fluido. Então, é desta maneira que o espírito consegue fazer a movimentação. E nós vamos ver em aulas posteriores, eles conseguem, inclusive, tornar um objeto com invisibilidade. Tá? Nas próximas aulas a gente vai ver que o processo é praticamente o mesmo, porém com algumas pequenas características diferentes. Então, a essa indagação do item 72, nós já efetivamos, né, principalmente na aula 6, na aula 7 repetimos, aula 8, né, e agora na aula 9. Item 73. Do momento em que se conheceu a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais, eu coloquei aqui, né, lembrando que o espírito, na realidade, ele não tem a forma humana. O espírito é uma centelha, tá? Divina. Por que centelha? Porque ele faz parte do Pai. O Pai é o todo, né? E nós fazemos parte desse todo.
né? Por isso Jesus dizia, o Pai está em mim e eu estou no Pai. É exatamente por isso. Então, a forma humana que se refere Kardec é a forma do perispírito, ok? Isso falando do corpo espiritual e do duplo etéreo. Porque o corpo mental, nós já vamos lembrar que ele é de forma ovalada, ok? E, além da gente entender isso, da gente já conheceu e já viu, né, tem as propriedades que são semimateriais do perispírito. Né? Marco, essas propriedades é que dão a possibilidade do espírito interagir com a matéria, do espírito poder se apresentar. Né? Exatamente, essas propriedades são em torno de 21, se não me engano, né, de plasticidade, porosidade, corporeidade e outras, né? A gente vai até ver e vai reforçar isso em aulas posteriores, elas são semimateriais. E elas é que dão essas possibilidades dos espíritos interagirem com o mundo dos encarnados. Então, a partir do momento que a gente já conheceu isso, a ação mecânica que ele pode ter sobre a matéria é outra coisa que também estamos vendo. Ou seja, ele consegue movimentar, isso é uma ação mecânica, né? Só que ele não faz isso com os braços, tá? E a gente vai ver Kardec questionando isso, né? Que nos fatos de aparição se viram mãos fluídicas. A gente até colocou a mão na época, né, no reino dos persas, né, onde aparece uma mão, né, dizendo lá que o reino dele estaria sendo acabado, né, e posteriormente isso aconteceu. Então, essas mãos fluídicas aparecem, inclusive, com tangibilidade, pegam objetos, podem transportá-lo. Marco, mas é a mão do espírito? Não, ele plasma isso. Ele se utiliza do ectoplasma, né, e consegue fazer a plasma sendo impulsionado pela sua projeção mental. Então, entendendo isso, era natural se crer que os estava se servindo simplesmente com as suas mãos e que a erguia no espaço, no caso da mesa, né, por força do seu braço. Mas então, Kardec está questionando, neste caso, qual a necessidade de ter um médium? Então, Kardec está deixando claro que, aparentemente, parece que o espírito pega o objeto com a sua mão, ele movimenta os objetos, né, com ali os seus dedos, a sua mão levando de um lado para o outro, ele erra em uma mesa, né, tirando a gravidade dela com o seu braço, e não é nada disso. Nós já vimos isso. Então, Kardec questiona, bom, se eles fizessem tudo isso, para que ia precisar de médium? Nós sabemos que é o médium que exala o ectoplasma, que dá a aderência à matéria para que o movimento possa ser feito, ok? Então, o item 74. As respostas seguintes dos questionamentos do slide anterior, as quais sintetizei, tá? Nos foram dadas pelo espírito de São Luís e foram depois confirmadas por muitos outros, né? São Luís e Erasto são dois espíritos. Né? Erasto era discípulo de Paulo de Tarso, né? São dois espíritos que contribuem muito com Kardec para trazer as informações do mundo espiritual que são colocadas no livro dos médiuns. Então, vamos ver o que o São Luís nos fala aqui. Primeira coisa, o fluido universal não é uma emanação que sai de Deus. Muita gente pensa que o fluido universal, isso até por causa de uma frase do Leon Denis. Leon Denis diz que o fluido universal é o hálito de Deus, tá? Então, tá? É uma criação, ok? Então, o fluido universal é criado como, na realidade, o nosso Pai cria tudo. Né? Isso, tudo que existe foi criado por Deus. Então, o fluido universal é uma criação de Deus, o princípio elementar de todas as coisas. Toda a energia e matéria, conhecida e desconhecida. Marco, por que você coloca isso, conhecida e desconhecida? Porque nós sabemos que quando a gente estuda o fluido universal,
ou fluido cósmico, 4% apenas é conhecida, ou seja, existe um adensamento desse fluido e se apresenta para nós através da nossa tabela periódica com os 118 elementos. Então, nós conhecemos apenas 118 elementos, porém, isso é apenas 4% do que existe, pelo menos no nosso universo, que nós sabemos. Tem 73% de energia escura e 23% de matéria escura. Se eu fizer uma regra de 3, né, somando tudo isso, está praticamente 2.000 quase 2.700, mais ou menos, né? Átomos, vamos chamar assim, que nós só conhecemos 118. Então, nós, como diria Isaac Newton, o que nós conhecemos é uma gota, né? O que desconhecemos é o oceano. Então, toda a energia e matéria tem origem no fluido universal, por processos de quê? De adensamento. Tá? O fluido magnético animal, que é como Kardec se refere ao ectoplasma, é a forma simplória do fluido universal, que se adensa até o fluido vital, e a gente sabe que esse fluido magnético animal é exalado naturalmente. Da mesma forma que quando inspiramos, trazemos o oxigênio, no ritmo da inspiração vem exatamente a absorção do fluido vital. Ele é utilizado para dar vida ao nosso corpo sutil e também ao corpo físico. No corpo físico, ele se processa sobre isso, né? E, obviamente, depois que ele foi aproveitado biologicamente, ele é exalado da mesma forma que expiramos. Então, quando a gente expira, o que a gente solta? O gás carbônico. No mesmo ritmo da expiração, que praticamente nós não ficamos controlando, o ectoplasma sai. Então, o ectoplasma ele é natural para o processo da vida. Ou seja, todos os seres exalam ectoplasma. Porém, os médios de efeito físico, eles têm uma capacidade de um ectoplasma, vamos dizer assim, que serve melhor como matéria-prima. A gente vai ver isso em aulas futuras, tá? Um bom médium de efeito físico, ele não tem as 3 camadas da capa refratária dos nervos, ou seja, ele ou é desprovido ou tem essas 3 capas muito fininhas. E aí o fluido vital, sendo exalado por um processo, né, biológico de ectoplasma, ele tem muito mais aderência, ele serve muito mais. A gente vai reforçar isso em aulas posteriores, inclusive eu vou mostrar o desenho, né, do nervo com as 3 camadas dessa capa, tá, refratária que se refere mais à frente. Então, o fluido magnético, ou seja, o fluido magnético animal, que é o ectoplasma, é uma forma simplória do fluido universal, que é o adensamento, né, até chegar no fluido vital, e o ectoplasma é o dejeto. Todo tipo de fluido se origina nele, dando origem a toda e qualquer matéria ou energia. Então, a matéria-prima para tudo que ocorre no universo é uma só. É exatamente o fluido vital. Só um minuto, eu tenho que aqui atender. Não posso atender, estou em aula. Pronto. Aqui, vale a pena a gente memorizar isso, porque isso é importante. Os corpos do perispírito têm sua origem e formação no adensamento do fluido universal, conforme o mundo habitado. A gente vê isso, inclusive, Espera aí, ela está insistindo. Só um minuto. Eu não posso atender porque eu estou em aula.
Os corpos do perispírito têm sua origem e formação no adensamento do fluido universal conforme modalidade. A gente verifica isso, inclusive, no livro dos Espíritos, né? Quando é perguntado como acontece a formação dos corpos que formam o perispírito. E os espíritos respondem a Kardec que eles tiram esta matéria-prima do orbe, né, da energia, do fluido do orbe, o qual eles estarão encarnando. Marco, então quer dizer que um espírito que encarna, por exemplo, em Marte ou em Saturno, ele, na realidade, teria dificuldades para se apresentar aqui no nosso planeta. Sim, por quê? Porque a formação do corpo perispiritual dele, todos nós temos esse corpo perispiritual, que é a forma como nós nos apresentamos, e a forma humana ela é unificada para todos os sistemas solares que, pelo menos, conhecemos. Então, ele teria muita dificuldade de se apresentar aqui. Tá? Ele pode, mas vai ter uma certa dificuldade, porque a formação dos seus corpos sutis tem um fluido específico do planeta. Ele é originário, ok? Vamos continuar, então, ainda com as informações de São Luís. Quando um espírito, que é a causa, produz movimentos em um objeto, ele se utiliza do fluido universal mesclado com a expansão do seu fluido perispiritual, né, através do seu pensamento, que ele não só atrai, né, faz a fusão e inocula, né, ou seja, direciona por vontade, e agrega o ectoplasma físico. Eu acredito que pela quantidade de vezes que a gente já falou isso, você já memorizou isso, né? Que é necessário exatamente a união dessas três coisas. Marco, por que três? Porque o fluido universal está presente em tudo. Tá? Um átomo tem 99,9% de espaço. O que tem nesse espaço, Marco? Fluido universal. Basicamente, o fluido do orbe, a qual nós vivemos no planeta que, né, estamos ali encarnados. Na realidade, é originário do fluido universal. Esses fenômenos são produzidos por espíritos de sintonia vibratória próximas, normalmente ignorantes. Ou seja, ficar fazendo espetáculo circense não é coisa de espírito superior. É o que Kardec, né, nos apresenta através de São Luís. Então, normalmente, esses espíritos que ficam fazendo isso, movimentos de barulho, né, são espíritos levianos, ignorantes, e é o que São Luís nos alerta. Os espíritos mais evoluídos não perdem tempo com bobagens, e quando o querem fazer, se utilizam desses espíritos menos adiantados. O estado grosseiro do perispírito, dos menos adiantados, torna-os mais apropriados para as manifestações físicas. Por quê? Porque o fluido vital nele é mais denso, que ele, né, na realidade, atrai o fluido de acordo com a sua capacidade de desenvolvimento espiritual. Então, uma pessoa ignorante, uma pessoa, vamos dizer assim, bastante rude, o fluido universal que ela atrai é um fluido que tem as mesmas características que todos nós atraímos. Porém, quando ele é processado no organismo, na parte biológica desta pessoa, o ectoplasma que sai dele é muito denso. Isso é mais apropriado para que esses espíritos possam fazer essas movimentações, né? E, normalmente, espíritos evoluídos não fazem isso. Vocês vão ver, em capítulos mais à frente, que tem um espírito muito evoluído que se vale de pancadas. Poxa, Marco, por que ele fez isso? Porque ele queria alertar Kardec que Kardec estava cometendo alguns erros na codificação espírita. Nós vamos ver isso. Era um espírito familiar de Kardec, tá? Que se utiliza
para atrair a atenção de Kardec. Kardec, né, como tinha muito acesso a muitos médios, numa mesa mediúnica, ele perguntou o que era aquilo, né? E o próprio espírito se apresenta e fala: eu sou um familiar seu e eu fiz isso para chamar a sua atenção, para que você possa corrigir. E ele diz quais são os pontos que estão equivocados que Kardec estava cometendo. Tá? Então, repara, normalmente isso não acontece. Normalmente, quem faz esse negócio de bater janela, produzir som, movimentar, são espíritos levianos. Tá? Então, os espíritos superiores não precisam disso. Mas há caso e caso. A quantidade e a qualidade dos fluidos combinados e o menos ou mais tempo na continuidade do fenômeno. Lembra que nós falamos, dependendo do peso do objeto, nós até demos um exemplo de uma mesa de 12 quilos, né? Para que eu faça essa mesa ficar sem gravidade, eu teria que colocar uma quantidade, uma qualidade de fluido que anule esses 12 quilos. Se eu quiser que ela flutue, eu tenho que colocar mais, eu boto 18, por exemplo, como a gente viu, né? Na realidade, tanto a quantidade quanto a qualidade do fluido combinado é que vai garantir o tempo daquele efeito físico. Porém, sempre é necessário o ectoplasma do encarnado, doado, consciente ou inconsciente. Marco, você colocou aí capturado, também acontece? Sim. Tá? A gente vai ver na próxima aula que os espíritos já conseguem fazer isso com uma certa facilidade. Eles começam a observar quem está exalando um ectoplasma que tenha maior qualidade físicos que eles vão querer fazer. Então, eles capturam, né? Ou seja, eles não pegam de forma inconsciente ou querendo, vamos dizer assim, simplesmente realizar algo. Eles analisam, né, a quantidade e a qualidade desse ectoplasma. O ectoplasma exalado pelos médios tem suas propriedades específicas de acordo com a interação entre a fisiologia do seu organismo físico e o seu corpo sutil, perispírito. E ainda são influenciados pelo grau de simpatia que se estabelece entre desencarnado e encarnado. Sempre que houver uma certa manifestação física, seja até por um espírito leviano, é porque existe alguma afinidade entre quem está sendo perturbado, no caso o encarnado, e aquele próprio espírito. Essa afinidade pode ser até de vingança, de raiva, tá? Ou simplesmente, né, a gente vai ver isso na próxima aula, no caso da Rua Noyers, gente leviano, ele estava apenas se divertindo, tá? Mas o espírito ele tem que ter um nível, vamos dizer assim, de afinidade vibratória para poder estabelecer isso, principalmente nas coisas mais complexas, como é o caso, por exemplo, dos fenômenos de transporte, que a gente vai ver na aula 11, se não me engano. Então, a gente começa a ver que os ectoplasmas exalados não são todos iguais. Vai depender muito da interação biológica, né, e do nível de desenvolvimento espiritual daquele encarnado. Tá? Quanto mais sutil é o seu ectoplasma, quanto mais grosseiro, mais ignorante, mais rude é a pessoa, mais denso é esse ectoplasma. Ok? Força magnética não é sinônimo de força mediúnica. Repara, existem médios, isso acontecia muito na época dos salões, né, onde as mesas girantes eram apresentadas como entretenimento, e muitos médios, tá, muitas pessoas tinham força magnética impulsionado, né, pelo seu ágina e pelo seu plexo solar. Mas isso não é sinônimo de força mediúnica,
A mediunidade é o intercâmbio entre o mundo dos encarnados com o mundo dos desencarnados. E nós sabemos, tá? Mesmer, inclusive, provou isso, que existem pessoas que não são médiuns, mas têm uma força magnética muito grande. Então, existem magnetizadores que combinam seus fluidos com os fluidos de objeto e conseguem, às vezes, inclusive, movimentar. E não tem espírito nenhum ali envolvido. Tá? Aquele Uri Geller, tá? Ele era uma dessas pessoas. Ele era um magnetizador, né, que combinava os seus fluidos. Como é que ele faz isso, Marco? Pelo mentalismo, pelo primeiro princípio hermético. Tá? Então, através do seu mentalismo, ele exalava o fluido, né, combinava com o objeto e fazia movimentação, entortava garfo, talher, qualquer coisa assim dessas naturezas. Então, você repara que Kardec deixa claro que a força magnética, por exemplo, de uma pessoa, não é sinônimo de força mediúnica. Não significa que ele é um bom médium. Ok? E os faz movimentar sem auxílio de espíritos, como a gente falou. Por a matéria sólida, podem agir sobre o ar, produzindo sons, e também na água, produzindo correntes marinhas e demais perturbações. O fluido a envolve e ou a penetra, como já vimos e explicamos em aulas passadas. Marco, me dá uma explicação aí evangélica, por exemplo, sobre isso, tá? Quando Jesus, na primeira pesca, de que, né, os seus futuros apóstolos não conseguiram nada, estavam ali guardando as... Fala assim, vamos mar adentro, eles simplesmente, mas mestre, nós já tentamos e não conseguimos pescar nada, não tem peixe hoje. E aí Jesus fala assim, vocês confiam em mim? Então vamos lá. E Jesus exatamente manda lançar a rede à direita, né, do barco e pegam muitos peixes. Puxa vida, isso é um milagre? Não. Jesus sabe manipular, tá? Esse ectoplasma que é exalado dos próprios ele ali, e simplesmente ele inocula esse ectoplasma junto com o fluido dele e cria uma corrente marinha, fazendo com que os peixes se concentrem. A gente vê isso o tempo todo no Evangelho. Jesus, ele era, como, né, diz alguns grandes autores, ele era médio direto de Deus. Né? Ele conseguia fazer coisas que nós ainda pensamos duas vezes para acreditar, mas ele conseguia fazer, porque ele, além de ser, né, ter uma inteligência notável, ele tinha uma capacidade, uma notoriedade, né, e uma autoridade muito grande. Então, ele intercalava, ele falava, ele interagia, né, com espíritos, inclusive os espíritos tinham medo, né, os umbralinos, só pela presença dele. Ele conseguia comandar com muita facilidade, por exemplo, os elementais. Nesse caso que eu citei, ele se utiliza do ectoplasma dos médiuns, mas ele também comanda, né, os elementais da água, para que possam o quê? Concentrar o peixe. Quando eles jogaram a rede, pegaram aqueles peixes todos. Então você começa a ver que são coisas que não são sobrenaturais. Quando nós conhecemos as leis que regem o fenômeno, né, o milagre desaparece. Item 75. Estas explicações, que não estão sendo dadas aí por São Luís, são claras, categóricas e sem ambiguidade. Delas ressalta esse ponto capital de que o fluido universal, no qual reside o princípio da vida, né, adensado e virando fluido vital, que após ser utilizado pelo corpo humano, tem seu dejeto exalado como ectoplasma, que se torna matéria-prima para a realização no mundo material e também no mundo espiritual, devido às suas características biológicas absorvidas no corpo humano. Marco, me explica melhor. Você já deve ter lido, né, por exemplo, o livro do Robson Pinheiro, do Vanderlei Oliveira,
né? O próprio André Luiz, tá? Em vários livros deles, comentam que no umbral existem castelos, inclusive castelos medievais, né? E aí você podia perguntar, puxa, como é que eles constroem isso? Eles pegam tijolo, cimento? Não, eles constroem isso com ectoplasma de encarnados. Caramba, Marco! Então a interação do mundo físico dos encarnados com o mundo dos desencarnados é constante. O Livro dos Espíritos explica isso. Então, esse ectoplasma, né, que é uma matéria-prima para as realizações do mundo físico, tá, para que os espíritos interajam, né, conosco, ele também é aproveitado no mundo espiritual. Eles, vocês terem uma ideia, eles plasmam, dependendo do mentalismo, né, do desencarnado, como ele desencarnou, ele plasma arma mesmo, fuzil, ele plasma arco e flecha, ele plasma um monte de coisa. E no mundo espiritual, aquilo é real. Então, o ectoplasma é matéria-prima. Ele é o agente principal das manifestações e que este agente recebe seu impulso do espírito, seja este encarnado ou desencarnado. Ele chama de errante aqui, né? Mas o que ele está falando isso? Que é necessário para a construção, para a utilização dessa matéria-prima, né? Para plasmar uma arma, para plasmar um muro, um castelo, né? Precisa o quê? Do impulso do ajna, de forma consciente, fazendo isso, e do plexo. Inclusive do desencarnado, Marco? Inclusive do desencarnado, tá? Que ele continua com os seus chakras, ok? Porque o chakra faz parte do corpo sutil, ele não faz parte do corpo físico, ele interage com o corpo físico, mas ele é sediado no corpo sutil. Com base no item 76, podemos concluir que a produção de movimentos realizada por encarnados ou desencarnados é similar, ou seja, inoculação do pensamento através da sua vontade, e aí vem a ação, ok? Pensamento, vontade e ação. É desta forma que encarnados e desencarnados conseguem fazer essa produção de movimento, sendo que o encarnado tem a possibilidade o quê? De utilizar a sua mão, porque ele está ali no mesmo meio daquele objeto, né? Ele pega com a mão. O espírito, não tendo essa possibilidade de pegar com a mão, ele faz o quê? Através do seu pensamento e da sua vontade, ele inocula o seu próprio fluido, mescla com ectoplasma para fazer a aderência ao objeto e, obviamente, o objeto tem o quê? O fluido do orbe, que, na realidade, é um adensamento do fluido que nós chamamos de fluido universal. Então, ele é desta maneira que eles conseguem fazer essas movimentações. Não esqueçamos que no encarnado o impulso nervoso é o fluido vital corrente. Marco, me explica um pouquinho melhor. O que é um impulso nervoso? O impulso nervoso, né? Ou seja, o conceito elétrico e magnético corre entre os nossos, né, por dentro dos nossos nervos, ele, na realidade, é uma manifestação do fluido vital. Ah, então, peraí, Marco, deixa eu entender. Quando você falou que um médium, vamos dizer assim, muito bem aproveitado, né, pela espiritualidade até superior, para fazer um tipo de invisibilidade ou de transporte, principalmente, tá? Ele não tem as 3 camadas que protegem todo o nervo. E aí o quê? O fluido vital está mais num conceito magnético. Por quê? Todo conceito na horizontal do impulso elétrico, tá? Ele tem um conceito, né, de eletricidade. Porém, toda eletricidade constante forma um campo magnético na vertical. Então, é por isso que o impulso nervoso é importante. E esse impulso nervoso, ele é dado principalmente do ajna, ok? Então,
a gente deixa claro para vocês que, no encarnado, esse impulso nervoso é o fluido vital corrente, através dos nervos que seguem por impulso comandado pela mente para o movimento de nossos membros, ação e reação, ou de qualquer parte do nosso corpo. Quando você quer pegar alguma coisa, né, você não tem, vamos dizer assim, muita consciência desse processo, mas ele ocorre. Primeiro, a sua mente comanda e diz assim, eu quero pegar isso. Aí, né, o fluxo nervoso, ou seja, o fluido vital corre. Item 77. Assim, quando um objeto é posto em movimento, elevado ou lançado no ar, não é o espírito quem o pega, empurra ou ergue-o, como faríamos com a mão. A gente já falou sobre isso, né? Ele o satura, por assim dizer, com o seu fluido, combinado com o do médium. E o objeto, assim momentaneamente vivificado, age como o faria um ser vivente, com esta diferença de que, não tendo vontade própria, segue o impulso da vontade do espírito. Quem não tem vontade própria? O objeto, né? O Beck, ele se torna repetitivo, como eu falei para vocês. Ele fala a mesma coisa com palavras diferentes para que o processo cumulativo educacional, principalmente de memorização, possa se fazer. Tá? Então, isso não é uma falha desse instrutor que vos fala. Eu estou aqui simplesmente trazendo, né, com fidedignidade, né, a forma como Kardec trabalha. Item 78. Os incrédulos objetam, ou seja, não acreditam, que o fato da suspensão da mesa sem ponto de apoio é impossível, porque é contrário à lei da gravidade. Então, eles, né? Aquelas pessoas asseclas que são incrédulas, que não acreditam, eles dizem, isso é mentira, tem algum truque aí, tá? Ninguém consegue fazer isso, anular a lei da gravidade, porque as mesas flutuavam, dançavam, né? Porque isso é uma lei da matéria, né? Responderemos de início que sua negação não é prova. Kardec era danado, né? Então ele fala assim, você negar não significa absolutamente nada. A sua negação não faz lei, a sua negação não prova nada. Em segundo lugar, que se o fato existe, por mais contrário a todas as leis conhecidas, isto provaria uma coisa, que repousa sobre uma lei desconhecida e que os negadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Então, Kardec está dizendo o seguinte aqui, que existem leis que o mundo material ainda não conhece bem. Nós estamos conhecendo atualmente com o avanço da ciência, através da física quântica, da biologia, da química. Tá? Então, estas leis regem as coisas do mundo material. E elas não são similares às leis do mundo material. Tá? Ou seja, elas podem sim contrariar as leis que nós conhecemos no mundo material, que é o caso, né, do conceito da antimatéria. Né? O conceito de gravidade é anulado pela antimatéria, pela inoculação de partículas de antimatéria que simplesmente fazem a mesa flutuar. Então, Kardec fala isso, que, né, você negar não significa absolutamente nada, só significa a sua ignorância de não conhecer todas as leis da natureza, até porque é uma pretensão bastante ousada, né? A gente conhecer todas as leis. A gente mais ou menos vai tateando para entender melhor essa da ciência, como Kardec sempre disse, né? E Einstein, inclusive, corrobora com isso, né? Que a ciência, sem entender as leis espirituais, ela se torna manca. Porém, as leis espirituais, ou seja, o espiritismo de uma forma geral, sem se associar ou sem buscar explicações na ciência, acaba se tornando cega. Tá? Kardec falou isso e Einstein também, de outra maneira, também falou. Item 79 e 80. O fluido universal, que é o elemento de toda a matéria, estando acumulado ao redor da mesa,
não teria a propriedade de lhe diminuir ou aumentar-lhe o peso específico relativo. É aquilo que a gente falou. O fato da inoculação fluídica, para poder, por exemplo, levantar uma mesa, né? A mesa pesa 12. Eu coloquei ali de peso antiatômico, né? 18, para ela poder levitar, né? Ela poder ter uma elevação, anulando a gravidade. Mas isso não significa que a mesa teve um aumento do seu peso. Puxa, Marco, por quê? Porque, na realidade, estamos falando de antimatéria. A antimatéria não tem peso ponderal no mundo físico. E aí ele dá o exemplo aqui. Como o gás hidrogênio o faz com os balões. Né? Ele enche o balão, mas o balão não fica mais pesado, sem que seja, por isso, derrogadas as leis da gravidade. Conheceis todas as propriedades e toda a força deste fluido? Não. Muito bem. Não negueis, pois, um fato que não o podeis explicar. Se pelo meio indicado o espírito pode levantar uma mesa, pode levantar qualquer outra coisa, inclusive pessoas. Era o caso daquele padre, né, que era chamado Padre Voador, né, que ele levitava, né, e se deslocava. As pessoas ficavam, meu Deus, é um padre voador. Né? Isso era real. Se pode levantar uma poltrona, pode também, com força suficiente, levantar ao mesmo tempo uma pessoa sentada nela. Tá? Então, não tem nada aí de milagroso ou diabólico. É simplesmente leis do mundo espiritual. Encontramos propriedades fluídicas que podem fazer exatamente o quê? Anulação da gravidade. Ok? Item 81. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porque sua massa não aumentou, mas uma força estranha se opõe ao seu movimento, e esta causa pode estar nos fluidos ambientais que a penetram. Tá? Está falando do fluido que é inoculado, né? Pelo espírito, né? Através da expansão do seu próprio fluido perispiritual, juntando com o ectoplasma para poder dar aderência. Fluido do orbe, ou seja, o fluido universal. Esses três é que vão dar a oportunidade de movimentação e por aí vai. Este fluido imponderável, em seu acúmulo, não pode aumentar o peso de um objeto, foi aquilo que a gente falou. Por quê? Porque ele é antimatéria. Por isso é que ele não aumenta. A eletricidade está também alinhada entre os fluidos imponderáveis. Kardec não cita aqui, mas tudo que tem eletricidade tem magnetismo. Vamos recapitular o que eu já falei nesta aula agora. Né? O fluxo da eletricidade é horizontal. E toda vez que o fluxo da eletricidade se faz numa constante, ele forma um campo magnético. Quanto maior for o impulso da eletricidade, maior será o campo magnético. Só para te lembrar, os nossos nervos fazem exatamente isso. Por isso é que nós temos um campo eletromagnético, que vai fazer o quê? Ter a possibilidade de fazermos muitas coisas. Jesus curava muito com isso. Jesus curava muito com o choque fluídico eletromagnético que ele exalava pela mão do mentalismo. Tá? Então, isso é uma coisa. Na época de Jesus, as pessoas ficavam completamente, né, absortas ali, espantadas sobre aquilo. Mas hoje, com a ciência, nós sabemos que isso é uma coisa natural que qualquer um de nós pode fazer. Né? Tudo que faço, podereis fazer e muito mais. Porque ele estava encarnado entre nós e tinha as mesmas dificuldades que nós temos quando. Porém, ele conseguia fazer isso. Se ele conseguia, nós também conseguimos. Porém, precisamos de tratamento da nossa moralidade para não ter adensamentos que vão bloquear esses fluidos. Puxa, Marco, peraí, repete isso. Significa que adensamentos como defeitos morais,
eles obstruem, eles criam uma espécie de oclusão, de obstrução para a corrente fluídica? Sim. Por isso é que fundamental é, para todo médium, estar em plena reforma íntima para melhorar suas capacidades mediúnicas, inclusive para fazer isso que nós acabamos de falar. Vamos dar continuidade aqui. Resumindo, tudo que a gente viu, tá? O mix dos fluidos, 3 fluidos, né? Fluido que é projetado da expansão do perispírito do desencarnado, a exalação do ectoplasma do encarnado e o fluido do ambiente, que ele chama de fluido, na realidade, fluido cósmico ou fluido universal, que na realidade é o fluido do orbe. Quando mistura esses 3 fluidos, impulsionado pelo asna e pela vontade plexo solar, ele consegue o quê? Movimentar os objetos. Como ele consegue fazer isso, Marco? Ele envolve o objeto, a gente viu isso em aulas passadas, penetra, né? Porque 99,9% de um objeto, por exemplo, de uma mesa, é espaço, satura ele com esse mix de fluidos e pode anular a gravidade, pode fazer, inclusive, esse objeto sumir. A gente vai ver isso como acontece nas próximas aulas. Então, ele anula, entre aspas, o peso ponderal e faz, inclusive, o objeto levitar. Então, a gente viu, só para lembrar, né, a mesa aí, ó, saturada pelo mix do fluido, ele pode não, né, fazer simplesmente esse conceito de movimentação, ele pode fazer isso aqui, ó. Pode fazer a mesa girar. Isso acontecia nos salões parisienses. As mesas giravam, né? Iam de um lugar para o outro, ficava de cabeça para baixo, e o pessoal ficava espantado, né? Ficava tentando olhar para o teto para ver se tinha algum fio de nylon ali movimentando aquilo. Isso, tudo isso que a gente explicou para vocês, ok? Então, a intenção do pensamento com vontade produz o movimento. O ectoplasma sempre é necessário por ser o responsável pela aderência à matéria. Marco, só para reforçar, por que aderência à matéria? Porque ele tem propriedades biológicas. E propriedades biológicas são propriedades que existem em todos os objetos. Me dá um exemplo prático. O seu DNA, por exemplo. Seu DNA, elementos da nossa tabela periódica: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Isso está presente em praticamente 95% de tudo que existe no planeta. Espera aí. Tudo que forma o meu gene, meu genoma, na realidade, tem como principal matéria-prima esses 4 elementos: hidrogênio, nitrogênio, carbono. Esses mesmos 4 elementos que a gente encontra na tabela periódica formam quase 95% de tudo que existe no planeta. Menos, às vezes, carbono com mais hidrogênio, menos nitrogênio com mais oxigênio. Esse mix. Então, é por isso que gera a aderência. Muito obrigado. Atma Namastê. E lembrem-se sempre de ler o capítulo antes das nossas aulas, pois facilita e complementa a compreensão de vocês. A aula foi relativamente curta, mas eu acredito que muitas informações foram passadas. Beijo no coração e até o próximo domingo, meus amigos. Um abraço. Simone?